Morreu, 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 morreu. Ator, diretor é roubado e morto em seu apartamento. No Rio de Janeiro, 1987. Luz na violência. Com mãos e pés amarrados, vários cortes no peito, nas costas e na cabeça e uma toalha no pescoço, caracterizando o enforcamento. O corpo do ator e diretor de teatro Luiz Antônio Martinez Correia, de 37 anos, foi encontrado morto, com 107 facadas. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Luz na Violência. Dia 1º de fevereiro, segunda-feira, Rua Jaceguai 520, Teatro Oficina, 19 horas. Na pista sonora das rádios, nas imagens da TV, nas manchetes dos jornais, a violência. Somos agora seus personagens. Foi morto mais um artista, um inocente, um bode expiatório. A violência das facas não pode cortar a fertilidade dos trabalhos do Luiz Antônio Martinez Correia. A arte é mais excitante que o crime, mais poderosa que a morte, mais transformadora que a política, mais alimentadora que a economia, mas está aprisionada, museificada, marketizada no cárcere especial do isolamento. Severa e altamente vigiados estão seus artistas da arte-vida que vivem 24 horas, mais uma, a vida como arte de viver e se virar. Chamamos todas as crenças, saberes, potências, afetos, todas as vidas. Presente. Estamos aqui para meditarmos, rezarmos, chorarmos, trabalharmos para, no Teatro Oficina, chão dos primeiros trabalhos profissionais do Luiz Antônio, chamar as forças do culto à vida, isto é, da cultura. Então, estamos aqui com Igor, que é artista e performer desde 2009, quando iniciou os estudos teatrais pelas oficinas culturais na Casa de Cultura Luiz Antônio Martinez Correia. Ele atualmente integra o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Araraquara, sendo representante das pautas LGBTQIA+. E aí, Rodolfo, é muito bom estar aqui nesse podcast Luz na Violência, Voz Ecoa. Eu estou aqui com o Rodolfo, ele que é ator, reside em Araraquara desde 2017, quando fundou a Fractal Plataforma Artística na Casa de Cultura Luiz Antônio Martinez Correia. Realizou ensaios de seu novo projeto artístico, com estreia prevista para 2021. E também no equipamento cultural estudou dança contemporânea. E aí, Rodolfo? Obrigado, Igor. É muito legal a gente estar aqui podendo discutir esse tema tão relevante, que é a comunidade LGBTQIA+, e a arte. Maravilha. Vamos trocar uma ideia, então. Rodolfo, a gente tem visto muita coisa acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, queria que a gente trocasse uma ideia sobre a importância do empoderamento das nossas corpas pelo mundo. Legal. Bom, é importante dizer que a nossa ideia, né, e essa troca aqui é de fato para a gente pensar juntos, né? Não é falar por nem sobre ninguém. Quando a gente fala, né, Igor, sobre arte, seja no âmbito pedagógico, seja no âmbito criativo, né, a gente vai estar falando, quando a gente fala especificamente das artes performativas, a gente vai estar falando de corpo, porque o corpo é o lugar da experiência, né? Então a gente faz toda uma série de exercícios, de experiências, de performances que trazem consciência corporal, expressão corporal. E aí que está a questão, né? Todo esse processo gera um poder pessoal. Por quê? Porque a pessoa começa, ela tem uma maior aceitação de si, ela vê que não tem nada errado ela ser diversa, ela ser como ela é, né? Então, eu acho que a arte, ela pode ser esse lugar, esse terreiro das diversidades. Eu digo pode, porque ela também pode ser um lugar de manutenção dos privilégios, de elitismo intelectual, etc. Mas quando ela é usada com pensamento crítico, eu acho que sim, ela é esse lugar de convivência de muitas formas de vida, né? E aí, hoje em dia, né, a gente está vendo, porque assim, a comunidade LGBT sempre criou, né? Uhum. Mas agora a gente está vendo uma abertura das instituições que fomentam a cultura, né? Que estão acompanhando essa criação, muitas vezes a passos lentos, né?
E aí eu acho que é importante a gente refletir a necessidade de ter políticas públicas específicas para a população LGBT, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um edital específico nesse sentido, né, Sim. a gente está acessibilizando e a gente está tratando as diferenças com diferença, porque existe uma segregação ainda na sociedade, né? Bastante, bastante. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Por que ter esses editais específicos, essas políticas públicas específicas? Porque são pessoas que muitas vezes não conseguem ter acessos a outras plataformas, né? E são pessoas que têm que pensar a arte e a cultura, porque por conta da sua experiência, elas produzem novas linguagens, né? Então, que cada vez mais essas corpas, esses corpos, ocupem esses espaços que comumente foram ocupados por ideias conservadoras, né? É muito interessante te ouvir, porque logo me vem, assim, à cabeça a relação da Casa da Cultura. Uhum. Né? A Casa da Cultura aqui em Araraquara, a Casa de Cultura Luiz Antônio Martinez Correia. Uhum. Então, é uma plataforma, de fato, que chama o público, que chama o povo, a comunidade, para aprender teatro, dança, artes plásticas e assim por diante. Então, essa é uma possibilidade, a Casa de Cultura, e que tenham mais espaços, que tenham outros editais e oportunidades para que a gente possa integrar a cidade, porque realmente muita arte a ser oferecida. E precisa ter visibilidade, precisa ter espaço para isso. É muito legal você falar da Casa da Cultura, porque quando eu penso na Casa da Cultura, quando eu passo aqui na Rua 3 e olho para ela carrega o nome do Luiz Antônio. Né? E aí eu acho que esse fato mantém ele vivo. A Casa da Cultura, de uma certa maneira, ela mantém essa vivência, esse ser que foi tão brutalmente assassinado, né, vivo. Né? E então através da arte. Através da arte. Então, que através da arte também, esse espaço, ele é esse celeiro dessa diversidade, essa incubadora, né? Então, de fato, que a gente tenha cada vez mais espaços. Assim como ter a Casa da Cultura, ter também o Centro de Referência LGBT é essencial, né? Para valorizar determinadas vivências, que em outros espaços não são valorizadas, não tem espaço para serem vividas, né? E aí, Igor, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, da relação. Como você enxerga o assassinato do Luiz? O que ele revela sobre a nossa sociedade de hoje? Ele escancara, né? Ele deixa muito explícito que a violência que aconteceu há mais de 30 anos atrás continua acontecendo hoje, em 2020, no século XXI. Essa violência que ela está aí a todo tempo, sempre esteve. Hoje, eu acredito que a gente está olhando com um olhar mais generoso, mas ainda assim, é preciso de políticas públicas. Sabe, Rodolfo? Tipo, é preciso a gente dar mais atenção, de fato, para que as nossas vozes, de fato, possam ecoar. O Brasil é um dos países que mais matam LGBTs no planeta. Eu sou uma bicha não binária, eu sou uma pessoa trans. A perspectiva de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade. No Brasil. Aqui no Brasil. Então, assim, e ao mesmo tempo, a pornografia, por exemplo, aqui no Brasil, o maior consumo é de pessoas trans. Então é uma hipocrisia. Consomem pessoas, né? No vídeo, pessoas trans, né? Exatamente. Então nós precisamos falar sim de políticas públicas. O Centro de Referência LGBT é um grande exemplo, né, que a gente tem aqui na cidade. A gente precisa compreender que um LGBT, apenas por ir na padaria comprar um pão ou caminhar pela rua, já vive diariamente chacota, microopressões, que na verdade não é micro. Né? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de oportunidade de trabalho. E de danos psicológicos que essas violências cotidianas causam, né? Sim, exatamente. Então, vidas negras importam, vidas LGBTs importam, o feminicídio está aí acontecendo, nós precisamos olhar para isso e agir, seja de cunho pessoal, dentro de casa, na roda do churrasco, quando a pandemia passar, seja nos equipamentos públicos, digamos assim, né, nos editais, visibilidade. Há espaço para todos. É isso.
Uhum. E é importante, de fato, esses espaços como esse que a gente está vivenciando agora, né, que a gente possa colocar isso para ser discutido, né, isso para ser escutado, debatido, né. E aí, nesse sentido, não sei, você quer falar sobre formação de público? Porque eu acho que é importante a gente falar Sim, disso. isso é extremamente necessário, porque quando a gente fala de editais, por exemplo, ou de oportunidades, espaços, a gente precisa entender também a identificação. Né? Então a gente vai ter um público para aquela linguagem, mas a gente precisa construir esse público no sentido de a formação desse público, ter visibilidade, divulgação, para que a pessoa se identifique. Tem tanta gente na periferia, por exemplo, tipo nos espaços, nas cidades, que às vezes é um grande dançarino, é uma grande pintora, é um super artista, mas nem sabe, nem teve a oportunidade, o acesso. Então é muito importante pensar sobre isso. Sim, porque a gente já falou, né, aqui sobre essa ocupação dos espaços de pessoas LGBTs, né? A gente falou das instituições, né, que estão se abrindo, as instituições que fomentam a cultura, né? Mas, de fato, assim, a formação de público, eu acho que fecha um triângulo, um tripé, que é essencial para a gente pensar sobre essa questão, né? Por quê? Porque muitas vezes essas novas corpas, né, que não são novas, né, mas que agora ganham visibilidade, elas produzem novas linguagens artísticas. E aí, um espectador que às vezes não tá, que tem um ponto de vista mais conservador, ele não está, em termos de linguagem, ele não tem as ferramentas para dialogar com aquela obra, né? Então vamos pegar como exemplo o Zé Celso, irmão do Luiz, que Sim, era araquarense, né? Por exemplo, a obra dele tem uma questão do nu. Mas quando a gente compreende os conceitos psicológicos, o porquê, quando a gente entende, vai lá, né, Totem Tabu do Freud, né, vai lá entender todas essas questões sociais, psicológicas e estéticas também, a gente produz um novo olhar, né, do que simplesmente vou me afastar disso, ou isso é renegado, né. Então, quando a gente, enquanto espectador, tem essa formação, eu acho que produz essa compreensão. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente ouve assim, mas a produção artística sei lá, da população LGBT é muito violenta. Agressiva, né, dizem. Falaram isso com o Zé Celso também, Sim, aqui em Araraquara sim. mesmo, né, em outros espaços, Sim, né. sim. A obra é gigante. Infelizmente, isso não é específico de Araraquara, né? Acho que isso revela, né, sobre a nossa sociedade. Mas aí, exatamente por revelar a nossa sociedade, a gente olha e entende que, na verdade, a sociedade brasileira é violenta, né? Produz violência contra esses corpos, diariamente, né? Então, essa violência da estética, quando é produzida, né, ela só está refletindo, só está mostrando que existe a violência, né? Então, quando a gente entende conceitualmente, através de um conceito sociológico, por exemplo, a gente produz esse novo olhar. E aí, eu acho que um exemplo muito interessante é de uma artista travestigênero, que é a Renata Carvalho, que ela fez uma experiência, uma performance que eu acredito que era dentro de um espetáculo, em que deficientes visuais e cegos tocavam o corpo dela, porque tocavam o corpo de uma travesti pela primeira vez. Isso eu acho que é uma experiência radical, né? Intensa, né? Intensa, mas eu acho que é disso que a gente fala, assim, né? Óbvio, podem ser diversas formas de formação de espectadores, né? Mas eu acho que quando ela faz isso, ela está produzindo uma reflexão, ela está dando corpo para essa questão, né? E aí tá colocando na roda essa linguagem dela. Então, eu acho que é isso, assim. Maravilha. São muitos assuntos profundos, né? O assassinato do Luiz Antônio, a violência que continua acontecendo hoje e essa transformação através da arte,
Nós que estamos na 32ª Semana Luiz Antônio Martinez Correia, que por conta da pandemia está sendo num outro formato, né? Porque a arte é molécula viva, ela se transforma, se ressignifica. Então a gente está chegando aqui ao final, Rodolfo. Tem muito mais coisa para a gente conversar e a construção realmente longa, mas estamos aí na resistência. Então, muito obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço pelo convite, agradeço à Prefeitura, à Fundarte, à Secretaria de Cultura, né, que estão produzindo esse espaço, criando esses espaços, né, para discutir. Então, muito obrigado pelo convite, Igor. Foi muito bom estar aqui contigo conversando. Maravilha! A gente agradece a todos e dizer que esse foi o podcast Luz na Violência. Vozes ecoam. Luiz Antônio Martinez Correia. Presente.